igreja, Que. Não. Fecha. Veja. Que. Ora. Igreja. Que. Fecha. Igreja. Ora. Igreja. Não. Fecha. igreja, Que hora? Eu sou casa de Deus. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas tô cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas tô cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, mas que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vai prosperar. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas tô cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas tô cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus,
papaizinho querido, eu quero orar agora com esse meu irmão, com essa minha irmã. Eu quero agora, Senhor, no nome de Jesus, dobrar o meu joelho e entrar na presença do Senhor. Não que eu não esteja, mas entrar na presença do Senhor, que eu digo é confiança. Me aproximar de um Deus que tudo pode, conforme disse o teu servo Jó. E ele que passava, Senhor, por uma situação muito, muito delicada, ele expressou esta fé. E eu quero também, Senhor, expressar a minha fé, assim como o salmista 2, no capítulo 2 do Salmo, no versículo 3, ele disse: rompamos as suas ataduras, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Deus de poder e de graça, venha manifestar o teu forte poder, aleluia, o teu nome, Senhor, santo, 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 sobre a vida desse meu irmão, desta minha irmã, desta família, que é a tua igreja, que é o teu povo. Venha livrar com mão forte e poderosa. Ó Deus, tem misericórdia, tem compaixão. Eu profetizo sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, profetizo vida, conforme o teu servo, o profeta Ezequiel, profetizou vida sobre aquele vale de ossos secos. Profetizo vida, saúde, para a vida desse teu servo, dessa tua serva. Paizinho querido, em um nome de Jesus, opera maravilhas, aleluias, opera poder e graça, aleluias, sobre a vida desse teu querido, é a tua igreja, é o teu povo. Oh Senhor, nós não temos para quem recorrer nesta hora. Contempla, Senhor, a oração que a tua igreja está fazendo. Oh Pai, a tua palavra nos garante que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Agora, Senhor, que haja efeito do óleo poderoso, da unção poderosa que vem do Senhor, em aleluia, que essa unção vem entrando agora na vida, na corrente sanguínea, vem entrando agora no organismo do teu servo, da tua serva, e que todo mal vai saindo agora, em nome de Jesus. Todo mal vai saindo agora, porque o poder é do Senhor. Pai, que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre a nossa sociedade, sobre a nossa família, sobre o nosso país, sobre essa humanidade, que o Senhor possa olhar para cada um de nós com um olhar de misericórdia. Eu entrego nas tuas mãos e sei e confio que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Assim eu oro, assim eu entrego nas mãos de Jesus, um Deus poderoso, aleluias. Amém, amém, graças a Deus. Paz, amados, louvado seja Deus por podermos nos encontrar aqui através desse canal, glorificando, bendizendo, louvando o nome do Senhor. Gostaria de estar meditando com os irmãos, explanando a palavra de Deus. Eu gostaria de falar hoje sobre Asaf. Quem foi Asaf? Qual a importância dele nos tempos bíblicos e também qual lição para nossas vidas? Asaf foi um levita, filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi. 1 Crônicas capítulo 6, versículo 1, versículo 39 e 40. No hebraico, seu nome que significa coletor ou recolhedor. Além de levita, também salmista, profeta e encarregado da música nos dias do rei Davi e Salomão. Ele era levita por hereditariedade, porque ele pertencia à tribo de Levi. Teve notoriedade quando foi escolhido para entoar louvores ao Senhor
quando da transposição da arca da casa de Obed-Edom para Jerusalém, liderando a adoração naquele momento. 1 Crônicas 15, 16 e 19. O instrumento que ele tocava eram os símbolos, instrumento de percussão. 1 Crônicas 16, versículo 5. Esse instrumento era um tipo de marca do tempo das harpas. Tempo que marca tempo. Harpas, trombetas, saltérios, tímbales. Asaf foi salmista, tendo sido compositor do Salmo 50 e do Salmo 73 até o 83, todos atribuídos a ele. Ele foi nomeado pelo rei Davi para ser o líder principal da adoração, que seria realizada diariamente, onde a arca era colocada. 1 Crônicas 16, 4 e 5. Foi o principal líder na adoração. Quando o templo de Salomão foi inaugurado, o templo se encheu da glória do Senhor. Aleluias. 2 Crônicas 5, 12 a 14. A Bíblia também fala de um outro Asaf, que foi um cronista no tempo do rei Ezequias, segundo a Reis 18, 37. E também fala de um outro Asaf, que era um oficial do rei da Pérsia, era o guarda do bosque real, e provavelmente era um judeu. Eu vejo em Asaf a particularidade de um profeta, uma característica marcante dele nos Salmos, o seu questionamento acerca da prosperidade dos ímpios em contrapartida ao sofrimento dos justos. Nitidamente ele teve dificuldade de entender tal condição, a ponto de se entristecer profundamente. E no Salmo 73, temos a certeza de que ele foi confortado em relação a esses questionamentos, pois ele entendeu que haverá um dia em que Deus se levantará e o ímpio será totalmente avassalado, totalmente afastado. Os seus salmos estão cheios da proclamação dos juízos de Deus. Os chamados filhos de Asaf eram um grupo de levitas que foram influenciados pelo legado deixado por Asaf e seus descendentes. O que sabemos, a expressão filhos de Asaf é uma prova do quanto Asaf marcou naquela época. Asaf tornou-se célebre, memorável, tanto em tempos posteriores, como foi lembrado pelo rei Ezequias como levita e profeta. 2 Crônicas 29 e 30 e Neemias capítulo 12, versículo 4. Neste sermão eu quero discorrer sobre o Salmo 73, o Salmo de Asaf. E antes disso eu gostaria que você ouvisse uma ilustração. Um dia, 4 homens cegos de nascença, que nunca haviam visto a luz do dia, decidiram ir ao zoológico. Quando eles chegaram diante de um elefante, o guia do zoológico permitiu que cada um deles tocasse no animal. O primeiro, então, dos cegos segurou a cauda do elefante e disse: o elefante é como uma corda grande. O segundo cego abraçou uma das patas e disse assim: o elefante é como um grande tronco de árvore. Já o terceiro cego tocou o lado do elefante e disse: o elefante é realmente um grande muro. Por último, o quarto cego tocou a trombeta do elefante e disse: o elefante é como uma cobra enorme. Essa ilustração mostra que, na verdade, nenhum dos 4 cegos conseguiu descrever o que de fato seria um elefante, porque cada qual olhou a partir de um único lado, de uma única perspectiva, a partir de um ponto apenas.
não tiveram uma ideia geral do elefante, e sim uma ideia pequena, uma ideia de um pequeno pedaço. Rui Barbosa disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desaminar-se da virtude e rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Asaf chegou a desanimar da virtude. E esse desânimo levou a uma terrível crise existencial. Quase resvalaram seus pés em direção ao abismo da incredulidade. No Salmo 73 ele deixa muito claro isso. Pouco faltou para que ele rompesse com a fé em um Deus sábio, bom e justo, e jogasse fora toda a riqueza daquilo que havia aprendido, recebido e acumulado. Ele esteve bem perto de uma violenta mudança de pensamento, de comportamento. Quase que ele trocou os oráculos de Deus pelo horóscopo. Quase trocou o templo do Senhor por um terreiro espírita. Quase mandou tudo para o inferno, inclusive a sua própria alma. E eu pergunto a você: de que lado, de que ângulo, de que maneira, com que perspectiva, de qual lugar você está analisando, observando tudo o que está acontecendo nos tempos de hoje? Eu pergunto isso porque não são raras as vezes que situações diversas, situações contrárias, nos levam a fazer uma leitura errada da vida, pois tendemos a olhar apenas para um lado da história. E isso foi o que aconteceu. E o Salmo 73, um dos principais cantores em Israel nos dias de Davi, cuja idade no momento deveria estar acima de 60 anos, quando ele escreveu o Salmo, um homem dedicado, um líder do coro, relata agora um conflito existencial, um dilema, quando em determinado momento da sua vida, ele passa a olhar a vida a partir de um único ângulo, de um único lado. Ele olha o mundo e percebe que tudo está errado e tudo isso é muita confusão. Qual era o dilema de Asaf que ele retrata no Salmo 73? Por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Esse era o dilema. Por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Por que coisas boas acontecem com pessoas más e coisas más acontecem com pessoas boas? Por que homens santos são martirizados enquanto homens ímpios governam o mundo? Por que aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam dos prazeres, enquanto que aqueles que são fiéis a Deus passam dificuldades? Esse era o dilema. E neste sermão iremos focar as escrituras inspiradas por Deus, e que Asaf vai receber a inspiração do Espírito Santo para escrever o Salmo 73, e vamos extrair as verdades daquela época que são para nós hoje e para todo sempre. Como já falamos no início, Asaf se encontra diante de um dilema quando escreve o Salmo 73. Por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Então, a fim de entender um pouco desse dilema que ele está passando, veremos primeiro que Asaf acreditava em Deus, ele cria em Deus. Asaf tem um histórico de bases sólidas na fé. Essa é a primeira coisa que eu quero ver junto com vocês no Salmo 73. No versículo 1, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Veja, ele tem uma fé sólida. Asaf tem um histórico de bases sólidas na fé.
Asaf, como judeu, tinha sua fé alicerçada na bondade de Deus. Para ele, Deus era o Deus de Israel e era bom para os israelitas que eram puros de coração. Este era o chão sólido aos quais os pés de Asaf estavam firmados. Não é assim que acreditamos também, irmãos? Com certeza. Nós esperamos muitas vezes que a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa dedicação, a nossa santificação, a nossa renúncia seja retribuída com bênçãos por Deus, porque Deus é bom. E é o fundamento da nossa compreensão de Deus também. Sabemos que Deus é bom, que Deus nos ama, que Ele nos escolheu, que nunca nos abandonará, que cuidará de nós e vai nos abençoar. Esta também era a fé de Asaf. Ele cresceu ouvindo que Deus era bom para os justos. Porém, quando ele olha em sua volta, parece que a realidade do mundo está em desacordo com aquilo que ele havia aprendido e acreditado. E aí ele começa a entrar em crise. Subitamente, ele começa a colocar em dúvida essa bondade de Deus. Apesar de já ter crido na justiça e na misericórdia do Senhor durante toda a sua vida, há um dia no qual ele pressentiu estar pisando num terreno de apostasia, de afastamento de Deus. E ele chega a dizer no versículo 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ou seja, quase que eu escorreguei. Asaf percebeu que os seus pensamentos o estavam guiando a um caminho escorregadio. Na realidade, ele descobriu que faltou muito para que ele abandonasse a fé. E no versículo 3, Asaf nos dá a razão de sua quase queda. Quando ele diz assim: porém, quando vi tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. A Bíblia na linguagem de hoje, no versículo 3, Asaf quase perdeu o chão da fé, quase que as suas bases foram abaladas, e ele se afastou do conhecimento, da relação, da comunhão que ele tinha com esse Deus bondoso. 3 coisas que Asaf invejou quando ele começou a olhar em sua volta, quando ele começou a olhar para os ímpios. A primeira coisa, a saúde deles é diferente, é melhor que a nossa. Versículo 4: para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e brilhoso. Versículo 4: a inveja de Asaf ao perfeito estado de saúde dos homens ímpios. A questão era a seguinte: parece que para Asaf os homens maus e prósperos nunca ficavam doentes. Essa é a primeira coisa. A segunda: não há sofrimentos e aflições iguais à nossa. Versículo 5: eles não sofrem como os outros sofrem. Eles não têm aflições como os outros têm. Eles não partilham das canseiras de nós seres mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, Asaf está dizendo, eles desfrutam de uma boa vida, de sombra e água fresca, enquanto que a gente tem que suar para poder buscar o pão de cada dia. Ele começou a olhar para isso. Terceira coisa que ele olhou para os homens ímpios. Ele olhou para a vida é um sucesso e cada vez mais eles acumulam riquezas. Prosperam no mundo e aumentam as suas riquezas. Está ali no versículo 12. Asaf se perturbou com a constatação de que a vida dos perversos é melhor, é um sucesso. Não tem conta para pagar, não tem cartão de crédito estourado, a conta está gorda no banco, não tem aperto financeiro, eles estão economicamente tranquilos, eles só aumentam as suas riquezas.
Foi para isso que ele olhou. Amados irmãos, nenhuma escritura é de particular interpretação. Veja bem, tudo isso foi escrito para o nosso ensino. E hoje, graças a Deus pela iluminação que o Espírito Santo nos dá, jamais iremos ter esse tipo de inveja. Não é verdade, irmãos? Não podemos julgar ou culpar a Asaf por ter tido esse pensamento. Aliás, esses maus pensamentos, só Deus para nos guardar. O Espírito Santo inspirou os Salmos 73 através da vida de Asaf. Por isso, ele vai mostrar para Asaf e para cada um de nós verdades a respeito dessas pessoas que agem com impiedade. Vai mostrar verdades. Primeira verdade: eles são soberbos, eles são orgulhosos. Versículo 6: dai a soberba que o cinge como um colar. Daí a soberba que o cinge como um colar. Asaf concluiu que os homens sem Deus exibem a sua soberba como um colar. Quando o homem não tem o temor de Deus no coração, dá status de ser soberbo, falar de grandes realizações, está com a boca cheia de arrogância. Mas somente quando o temor de Deus está no coração é que a soberba é apenas um sentimento natural e não leva a lugar nenhum. Eles são soberbos. A segunda coisa que Deus fez Asaf ver em relação aos homens ímpios: segunda, violência. A violência os envolve com manto. Versículo 6. A violência os envolve como um manto protetor. São violentos, pois assim estão sendo seguros. Ninguém mexe com eles. Mandam e desmandam. Eles contratam outros ímpios para tirar satisfação com quem cruzar o caminho deles. São violentos. Terceira coisa que Asaf viu na vida imoral dos ímpios: são glutões. Versículo 7, os olhos deles saltam de gordura. Veja só, Asaf percebeu que esses homens ímpios adoram a fartura. Conclui seus atos de maldade em uma mesa farta. A filosofia deles não passa daquela expressão: comemos e bebamos, porque amanhã morreremos. Comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Pois são glutões. Outra coisa que ele viu, que Deus mostrou para ele, na verdade, são fantasiosos. Do coração brotam-lhe fantasias. Versículo 7 ainda. Estão sempre inventando novas formas de pecar. O seu coração é um laboratório de maldade. São fantasiosos. 5. São maliciosos. Mortejam e falam maliciosamente. Versículo 8. Na roda dos amigos falam coisas com sentido duplo. Há sempre uma ponta de maldade naquilo que eles falam. É um comportamento de homens que se enriquecem seus princípios de Deus na alma. São maliciosos. 6. Contra os céus desandam a boca, porque são irreverentes, são blasfemos. Versículo 9. Também não faltam em nossos dias homens que se enriquecem falando aberrações contra Deus, tomam o nome de Deus em vão, contam piadas sobre Deus. Assim são eles. 7. São difamadores. São difamadores. Versículo 9. A sua língua percorre a terra. Falam com orgulho dos seus casos amorosos, das notícias que percorrem a terra. Falam da direita, falam da esquerda, falam do que viram, do que não viram. São difamadores. Hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus, podemos enxergar tais práticas, porque são detestáveis diante de Deus. E Ele vai nos ajudar, com certeza, a afastar-nos de cada uma delas. Amados, ao intentar para a vida do ímpio, a visão de Asaf ficou ofuscada para duas coisas. Quando Asaf começou a olhar muito para a vida dos ímpios, a visão dele ficou ofuscada em pelo menos duas coisas. Primeiro, Deus se preocupa com a vida moral dos homens. Ele achou que Deus não estava nem aí com a vida imoral dos homens. Ele está muito errado. E eles dizem:
Como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Veja só, no versículo 11, quando ele começou a atentar para a vida do ímpio, a visão de Asaf ficou ofuscada. Por quê? Porque ele achava que Deus não se preocupava com a vida moral dos ímpios. Na verdade, com a vida imoral. Em razão de todo o luxo e prosperidade dos ímpios, uma mente sem esclarecimento deduz que Deus não está preocupado com as particularidades da vida deles e que já está permitindo o sucesso deles. Esse é um pensamento deísta, de alguém que acredita num Deus que criou tudo e deixou ao acaso, e que não se importa com as escolhas que os homens fazem. Por esse motivo que Asaf achou que havia perdido o seu tempo, fugindo da aparência do mal, negando o mundo, renunciando à carne, pois segundo esse pensamento, Deus não se importa com as pessoas, com o que elas fazem ou com o que elas deixam de fazer. Para que eu vou ser santo? Para que eu vou fazer as coisas certas? Essa foi a sua confusão. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as mãos da inocência. Versículo 13. Versículo 13. Ele acha que Deus não se importa, mas Deus se importa sim. Em 1 Pedro 1,16, Deus diz: sede santos porque eu sou santo. E Deus ainda vai dizer mais em Hebreus 12,14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ao atentar, ao ficar olhando para a vida do ímpio, a visão de Asaf ficou ofuscada. Primeiramente, em relação à moral deles. Segundo, em relação ao sofrimento deles. Versículo 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Ele disse no versículo 14. A inveja que ele sentiu não fazia ele enxergar que o ímpio sofria. Na realidade, principalmente nos dias atuais, poucas pessoas consideram que os ímpios também sofrem. Acham que não, porque eles têm dinheiro, porque eles vivem na impiedade e não tem sofrimento. Olha, irmãos, não é verdade. O importante nessa vida é temer a Deus, é servir a Deus. Não há problema em almejar algo melhor para nossas vidas, mas correr atrás de o amor, a riqueza, nós já aprendemos aqui que é algo detestável a Deus. Os justos sofrem provação? Sim, sofrem, porque Jesus falou que nós sofreríamos. Agora, mesmo passando por uma crise, Asaf não deixou de ir no templo, irmãos. E é ali que ele vai ter a visão dele mudada, pela operação que o Espírito Santo vai dar. O Espírito Santo vai orientar, e ele vai abrir os olhos diante de tudo isso que ele está sentindo. Deus tem uma reserva para Asaf e para cada um de nós, irmãos. Ao entrar no templo, ao buscar a face do Senhor, na casa do Senhor, as escamas vão cair e ele vai conseguir enxergar verdades, ou seja, Deus vai lhe revelar verdades sobre a vida do justo em contraposição à vida dos ímpios. Vamos ver 7 verdades que Deus vai mostrar para ele aqui no Salmo 73, a partir do versículo 17. Ele viu o futuro desastroso do ímpio. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Veja aí. O ímpio pode ter muitas facilidades, mas toda a sua alegria acabará na morte, em uma eternidade sem Deus. Asaf vê que a situação deles é precária, é desesperadora, e ele percebe que não há motivo para sentir inveja deles. Não há motivos. Aquilo foi um escorregadio. Porque olhar para o ímpio e ver, conforme o versículo 17, o fim deles é tenebroso. Asaf tinha pensado que Deus estava sendo injusto por não punir os ímpios. Mas é que Deus nem sempre ajusta as contas no mesmo dia, irmãos. Deus parece que está dando tempo para eles se arrependerem,
Deus não dorme, irmãos. A Bíblia diz, Deus vai dando corda, mas um dia Deus vai despertar e a ruína do ímpio será repentina e completa. Isso que Asaf precisou ver quando ele entrou na casa de Deus. Irmãos, Deus conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, versículo 6. A segunda coisa que Asaf viu quando ele entrou no templo, a loucura do coração do ímpio. Versículo 21 e 22. Asaf ficou tão perturbado que os seus pensamentos o faziam acreditar que a vida com Deus era ruim, quando na verdade a vida sem Deus é que é ruim. Quem pensa como Asaf, mesmo já salvo em Cristo, acredita que a vida é ruim, a família é ruim, o emprego é ruim, o cônjuge é ruim, ele diz: ninguém me vê, ninguém me dá oportunidade, ninguém olha para mim, ninguém me enxerga. E ele murmura dizendo: Deus não me abre a porta, Deus não me abençoa. Mas olha o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4:11. Já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a ter necessidade, pois todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. Aleluia! Glória a Deus! A terceira coisa que Asaf viu a respeito do ímpio, quando ele entrou no templo, a presença de Deus. Versículo 23. Todavia eu estou de contínuo contigo. Versículo 26. É a minha porção para sempre. Versículo 28. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Estou contigo. Deus é a minha porção. Ele viu, irmãos, que Deus não o havia abandonado. Asaf é que havia deixado uma cegueira lhe ofuscar os olhos. Sim, irmãos, mas a partir do momento que ele entrou no templo, ele começou a ver a diferença que há entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. A diferença que há entre aquele que crê e aquele que não crê. Quarta coisa que ele viu, está no versículo ali 23. O sustento de Deus. Tu me sustentaste pela mão direita. Aleluia. Pensa que Deus parou por aí, irmãos? Parou não. Quer ver mais? Então veja as 5 verdades que ele viu a respeito do ímpio. A direção de Deus. Versículo 24. Guia-me-ás com o teu conselho. Guiar-me-ás com o teu conselho. Deus é que nos guia. A palavra dele diz lá no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluias. Ele viu ainda outra verdade, a sexta: seremos recebidos pelo Rei da Glória. Versículo 24: e depois me receberás na glória. Amados, uma das mentiras do diabo é nos fazer pensar que não haverá nenhuma empolgação ou alegria no céu, e que será um evento triste e melancólico, e que nenhuma emoção sentiremos ao receber a coroa da vida, a coroa da vitória. O inimigo sempre tenta nos convencer que a vida nos céus é uma vida fria, sem prazer, sem nada. Tenta nos estimular a correr atrás apenas de uma conquista passageira, temporal e terrena aqui. Mas assim não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós vamos ser recebidos com coroa de glória no céu. Aleluia. Tire essa conclusão. Nós somos a noiva e estamos esperando o nosso noivo, e vamos viver para sempre com ele num estado de felicidade. Ali não haverá sofrimento, ali não haverá dor, ali não haverá lágrima, ali não haverá pecado. Ali nós teremos uma festa de casamento. As bodas do Cordeiro já estão preparadas. Aleluia. E Asaf vai ver a 7ª verdade que está ali no versículo 28. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Deus cuida das suas obras. Deus sabe muito bem o que cada um de nós pensa, irmãos. Você às vezes diz: mas Deus não está se preocupando comigo. Está enganado, meu querido.
No versículo 24, Asaf diz: pus a minha confiança no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. O importante não é o que as pessoas têm, mas o que elas são diante de Deus. Nada adianta ser bem sucedido aqui na terra e não saber para onde vai passar a eternidade. As provações que nos sobrevêm mudam as nossas prioridades. Sentimos vontade de buscar o que é eterno, o que é imaterial. De alguma forma a dor nos leva mais perto do Senhor, porque nós buscamos, nós clamamos. O bem supremo na vida não é a nossa prosperidade aqui na terra, mas sim o céu que está preparado para nós. O grande propósito de Deus nesse tempo presente não é nos enriquecer aqui, mas é manter viva a nossa esperança nele. Aleluia. Por um momento Asaf teve uma crise existencial, mas logo em seguida o Espírito Santo se encarregou de abrir os seus olhos e abrir o seu coração para as bem-aventuranças que estão preparadas para todos quanto amam e buscam a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, meu querido. Se algum momento da sua vida você tem sido contraditório, algum momento da sua vida você tem tido alguma crise, eu digo para você, as Escrituras Sagradas, elas são o nosso alimento contra toda crise. Busque na Bíblia, busque em Deus a resposta, a solução para a sua vida. Deus te abençoe, espero vê-lo num próximo encontro, em nome de Jesus. Amém, amém.